Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre 3 sinais que você mudou para uma realidade paralela e você não sabe disso. E é engraçado quando a gente fala de realidade paralela, porque as pessoas elas tendem a imaginar que é algo extrafísico, que é só, na verdade, alguma coisa que você vai conquistar. E é engraçado porque muitas das vezes pelos dogmas, pelas histórias que você ouviu ao longo da sua vida, crenças que você começou a acumular, isso começou a prejudicar, inclusive, a tua libertação, o seu, por exemplo, aumento do nível de consciência, né, em relação à sua própria espiritualidade, energia, em relação à cocriação, manifestação de tudo que você deseja, você começou a ficar enjaulado nesses tipos de conceitos. E ao invés de eles te libertarem, você cada vez mais fica aprisionada, né? Achando que, na verdade, essa realidade paralela vai existir e quando isso existir, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ter dinheiro, aí eu vou conseguir as coisas que eu quero, relação com os meus filhos, amigos, amigas, parentes, em relação ao meu trabalho, eu vou trabalhar com aquilo que eu amo. Não é assim, não funciona assim. Realidade paralela, para você ter uma ideia, falando um pouquinho do conceito de realidade. Realidade é aquilo que a gente imagina que é real, né? Se a gente pegar até a raiz latina, ou mesmo a etimologia das palavras. Até pegando uma frase, né, do próprio Leibniz, lá no século XVIII, ele falava muito assim, né? Que a realidade, a percepção não é a realidade. Ou seja, muitas das vezes que a gente imagina o que a gente vê, né, o que é real, não o que eu imagino, essas contas para pagar são reais, Diego, estão vindo e não estão parando, né? Ou mesmo, não, o que eu vejo na televisão, o que eu vejo nas redes sociais é real. Não é assim que se trata. Como a gente sempre fala aqui, tudo que você vê, né, é uma matrix mental, é uma matrix holográfica, no qual você é colocada para imaginar que isso que você enxerga, aquilo que você vê, aquilo que você sente é real. Mas qualquer experiência, na verdade, é uma percepção. Já parou para pensar que muitas vezes, na verdade, a mesma experiência para uma pessoa, ela entende de um jeito e para outra pessoa ela entende de outro? Já parou para pensar que, na verdade, muitas das vezes, uma pessoa ela entende a mesma coisa, mas de uma outra forma, e a outra entende de outra, né? Lógico que a gente está falando de interpretação, mas talvez as duas pessoas estejam erradas, porque se a gente pegar a verdadeira origem daquele conceito é bem diferente do que as duas pessoas estão falando, né? Às vezes elas brigam entre si para dizer quem está certo, no final é uma briga entre ignorantes, né? Ignorância, na verdade, não é uma pessoa que não sabe das coisas, mas ela sabe, mas não faz, né? Então, dois ignorantes brigando entre si. E por que eu estou falando tudo isso? Porque as realidades, elas estão acontecendo, mas não que vão acontecer numa ordem cronológica, né? Isso vem de Cronos, lá da Grécia, né? O Cronos, na verdade, era um titã, né? Na mitologia grega, e no caso ele era o pai de Zeus, né? Inclusive ele tenta matar Zeus, e na verdade Zeus eles fogem e vai ter a guerra entre os titãs, né? E você vai ver isso na mitologia grega, e Zeus ganha, né? E Cronos perde. E aí no caso ele vai viver lá no Tártaro, que seria o inferno, né? Não, mas voltando aqui, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente imagina que é tudo passado, presente e futuro. É nesse sentido que seu cérebro foi programado, entendeu? Então você acha que para isso acontecer é assim e depois assado. E não é assim que funciona, as realidades já estão acontecendo. Então o primeiro sinal que na verdade que você já imaginou, já sentiu, já viu que as coisas já estão acontecendo de uma outra maneira, é que você já viu que na verdade tudo está acontecendo ao mesmo tempo, Diego. Esse é o primeiro sinal. Quando você começa a ver os sinais e prestar atenção nos sinais, isso não é tão fácil assim. Tá? Eu tô falando aqui pra você, nesse vídeo, nesse podcast, mas você dar valor aos sinais é algo, eu poderia dizer, que até hoje é tão valioso quanto uma esmeralda, uma safira, um diamante, sabe? Porque muitas pessoas elas estão recebendo sinais do universo, da existência, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, da forma que você quer chamar, já estão recebendo esses sinais, mas de uma certa maneira, sabe quando você finge que não vê? Você finge que não é com você? É mais ou menos assim que funciona. Mas para quem está aberto, já está desperto, já está vendo os sinais, né? Já está aberto para enxergar as coisas tal como elas são, elas verificam que, peraí, alguma coisa está acontecendo, está rolando, eu já estou vendo isso há algum tempo. E nessa perspectiva, você já deixou de ser aquela pessoa cética, negativa, ou mesmo materialista, no sentido científico, né? Que entre aspas, porque a ciência hoje é extremamente materialista, a gente perdeu o conceito da consciência, né? Que é basicamente a maior parte do átomo, se nós pensarmos, que é o vazio.
o que é o desconhecido. Então, o desconhecido, na verdade, é a verdadeira ciência, porque 99% do átomo é vazio. Então, olha que louco, né? E aí, no caso, quando você já desperta e vê os sinais, caramba, né, alguma coisa tem a mais. Então, isso já prova que você já está nessa realidade paralela. Segundo tipo de sinal que você vai começar a sentir, ou já está sentindo nesse instante, nesse tempo e espaço que eu estou falando aqui com você, você está me sentindo, me ouvindo, me escutando, é relacionado ao seu redor, ao seu ambiente, sabe? Em inglês a gente chama de environment. Então, ou seja, todo mundo ao seu redor, família, parente, tio, tia, prima, primo, colega de trabalho, é vizinho, é síndico do seu prédio, sei lá, qualquer pessoa, né, que você convive diariamente. Isso nas redes sociais também é óbvio, né? Mas você vai perceber que esse convívio se torna cada vez mais difícil ou mesmo fácil, né? No conceito da lei da polaridade, até inclusive né, no podcast, nos vídeos aqui a gente explica isso, só procurar né, no nosso canal ou mesmo nos podcasts sobre a lei da polaridade, que é uma das leis alquímicas herméticas, né? A gente falou sobre isso, então basicamente você começa a diagnosticar, né, como se fosse uma enfermidade, né, uma doença, que certos tipos de relacionamento, eles me fazem muito bem. E outros tipos de relacionamento me fazem mal. No sentido até de frequência vibracional. Tem pessoas que você fala, caramba, eu falo com aquela pessoa, Diego, eu converso, troco ideia. Putz, eu não consigo parar de falar, é tão gostoso. Eu sinto uma energia que não me dá fome, não me dá sede. Eu sinto cada vez mais, ao invés de eu perder energia, eu sinto com mais energia. E quando a gente está conversando, ou mesmo quando a gente está dialogando, quando a gente está crescendo junto, parece que eu não quero parar de falar, porque eu consigo escutar, ela consegue ou ele consegue me escutar, e aí as coisas começam a se movimentar. E isso é fascinante, porque quando você tenta, né, e você está entendendo o que eu estou falando, se você já está nessa vibe, porque quando você tenta explicar isso para as pessoas que não estão na mesma vibe, o que acontece na maior parte das vezes? Você sabe que na verdade a pessoa não vai te entender. Muitas pessoas até elas são céticas, né? Não, para, você acho que está viajando, né? Não, o mundo não é assim. Acho que talvez você não seja uma pessoa tão coerente como eu imagino, né? Então vem arrogância, vem o sentido de podar, né? Como se fosse podar uma árvore, sabe? Vai podar suas asinhas. Né? E tem muita gente assim, que aí no caso a gente pode até falar do arquétipo da inveja, né? O arquétipo, inclusive, né, Platão lá na Grécia falou um pouquinho também sobre isso. Então a inveja, né? A pessoa tem inveja de você. Porque não tem os mesmos relacionamentos, amizades, ou mesmo até não conhece pessoas que você conhece. E aí tem uma vida medíocre, mais ou menos, conversa com as pessoas, e aí entra esse outro lado que eu vou comentar agora, que é o quê? Você tem pessoas que por mais que você converse, manda mensagem, manda SMS, sei lá, rede social, qualquer tipo de mensagem, de texto, de áudio, de vídeo, parece que fica pior. Parece que a pessoa tá te sugando. Você se sente assim? Né? Que a pessoa tá te sugando, tá cheio de energia, você conversa com a pessoa super empolgada, super empolgado, mas parece que ela puxou, drenou, né? Uma drenagem de água, sabe? Que às vezes é necessário fazer até numa plantação, né? Tá puxando você, né? E aí a frequência vibracional cai lá em cima. Se você tava lá em felicidade, alegria, transcendência, você vai cair para medo, raiva, ódio, né? E às vezes até mesmo você vai, no mesmo dia, caramba, o que aconteceu comigo? Né? É isso que também prova que você já está numa realidade paralela. Terceiro sinal que, na verdade, é extremamente valioso quando a gente fala de realidade paralela é entender que você está no mundo das infinitas possibilidades. E é evidente que as pessoas que já entendem que as realidades são paralelas, você entende que também você, o seu eu, não é apenas você. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu não sou só Diego Mangabeira. Nessa existência, eu sou também. Só que ao mesmo tempo existem várias realidades onde o Diego Mangabeira também existe. Onde também existe o Diego Mangabeira que não nasceu. Onde o Diego Mangabeira não é um homem, é uma mulher. Então, assim, você começa a diagnosticar que as coisas elas tendem a ganhar um range, né, um alcance, que a gente fala em inglês, muito maior. E aí a gente começa a entender aquela coisa que a quântica, né, assim, retrouxe, né? Porque isso já tinha nas antigas civilizações, mas retrouxe no sentido, né? Não sei nem se existe essa palavra, tá? Eu estou utilizando aqui, mas é uma criação, mas trouxe novamente significado que existem infinitas possibilidades para tudo que você está fazendo. E você começa a diagnosticar isso. Como também existem infinitas dimensões. Você não está só aqui, nessa matéria. E essa matéria é maravilhosa, né? 3D, experiências.
né? Tem gente que fala, não, aqui é do pecado, provas e expiações, aqui é pior, a terra é uma prisão. Tem gente que fala isso. Caramba, para! Não é assim que funciona, meu amigo, minha amiga. É muito maior. E aí você começa a valorizar você. Você começa a diagnosticar, caramba, eu estou, né, nesse momento, eu estou sentindo uma vibração, uma frequência diferente, e é lógico que eu quero expandir. E aí, no caso, nessa expansão, você vai criando novos caminhos. E a particularidade disso tudo é que a sua carreira ela vai decolar, profissional, dinheiro também, saúde, relacionamentos e até mesmo a forma que você vai estudar, compartilhar isso com as pessoas é diferente. Você vai ver que, na verdade, ao invés daquela escassez exacerbada que você tinha no passado, você começa o quê? A trazer novos elementos, e esses elementos fazem com que você não consiga mais voltar lá atrás. Porque o lá atrás, né, que a gente chama de passado, já não corresponde com o seu eu presente nesse instante. Por isso que é tão fascinante. E nesse crescimento é óbvio que a gente quer te ajudar, também é óbvio, né? Então, o que a gente recomenda para você? Clica no primeiro link da descrição para te ajudar, né? Nós temos um treinamento, um curso exclusivo para te ajudar em relação a isso, a você co-criar, manifestar a vida dos seus sonhos e, lógico, entender um pouquinho mais de como essas novas oportunidades podem acontecer na sua vida, tá? Basta clicar no primeiro link da descrição, que pode ser no vídeo ou no podcast, que a gente tem um treinamento exclusivo para te ajudar em relação a esse próximo passo que você quer dar na sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Até logo, tchau, tchau.